Se você pensa que precisa causar um impacto somente aí onde você está, porque essa é a sua Jerusalém, e só depois de que todos na sua cidade receberem a Jesus como Salvador e Senhor, é que você deve ir para outros lugares. Ou se você quer entender um pouco mais sobre o contexto de Atos 1:8, esse vídeo é para você. Vem comigo! Sejam bem-vindos, meu nome é Renata Mello e o vídeo de hoje vai dar o que falar. No vídeo anterior nós falamos sobre o que são povos não alcançados. Se você perdeu o vídeo anterior, corre lá, foi um vídeo impactante. Eu vou deixar o card aqui disponível. Se você já assistiu o vídeo anterior, fica aqui comigo que o tema de hoje é polêmico no meio cristão. E a nossa ideia hoje é refletir um pouco melhor sobre uma partezinha de Atos 1:8 que levanta discussões e muitas vezes uma má interpretação ou má instrução sobre essas palavras de Jesus. Esse é o segundo motivo preocupante do porquê muitos cristãos ignoram o tema dos não alcançados, e é bem decisivo sobre a postura que cada um toma em relação a isso, além de afetar diretamente a forma como vemos o ID de Jesus. Então, que tal entender melhor o contexto de Atos 1:8? O contexto de Atos 1:8 é a ascensão de Cristo. Depois de sua morte e ressurreição, Jesus se apresentou vivo aos seus discípulos com muitas provas incontestáveis de que era Ele mesmo. E durante 40 dias, Jesus conversou com seus discípulos a respeito do reino de Deus. Em determinado momento, eles estavam reunidos no Monte das Oliveiras e os discípulos queriam saber se aquele era o tempo em que Jesus devolveria o reino para o povo de Israel. E Jesus respondeu: não vos cabe saber os tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Depois dessas palavras, Jesus foi elevado aos céus na frente deles. Então uma nuvem cobriu Jesus e os discípulos não puderam mais vê-lo. Atos capítulo 1, versículos 7 e 8 são as últimas palavras de Jesus nesta terra antes de subir aos céus. Bom, agora que já entendemos o contexto desse versículo, mesmo porque a ideia aqui não é tirar nada do contexto bíblico original ou ignorar o contexto bíblico original, ok? Vamos analisar a parte C de Atos 1:8. E por que não faremos uma análise teológica em todo o versículo? Primeiro porque, apesar de ser um versículo curto, é muito profundo exegeticamente, existem muitos detalhes e nós nos demoraríamos muito mais. E segundo, a parte C do versículo é a parte que mais causa polêmica quando o tema é missões. E a proposta deste vídeo é esclarecer essa parte. E qual é a parte final, ou parte C de Atos 1:8? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E por que causa polêmica? Porque muita gente pensa que aí Jesus deu uma ordem sequencial de evangelismo e não tem nada a ver. Mas que tal entender como surgiu essa interpretação? A leitura que temos hoje do Novo Testamento é uma tradução de cópias fiéis de manuscritos em grego do primeiro século. É importante lembrar que isso não quer dizer que o texto foi adulterado de maneira nenhuma. Prova disso é que quando analisamos traduções diferentes, podemos perceber que elas buscam preservar com integridade o texto grego original. E entre elas existem poucas variações. Essas poucas variações ocorrem ou com propósito de facilitar a compreensão do leitor ou do ouvinte, ou porque as traduções são feitas em épocas diferentes. Uma variação encontrada entre as traduções bíblicas nessa parte de Atos 1:8 é a seguinte:
Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O fato de a conjunção tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria não estar explícita nessa tradução aí, acabou dando margem para essa ideia de que era uma ordem sequencial de evangelismo. Mas, gente, sério, essa nunca foi a intenção de Jesus. E como sabemos disso? Lendo o texto bíblico. E é lendo o texto bíblico, entendendo o seu contexto, que podemos entender que o em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, funciona como uma variação de tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. Como podemos ver, não é uma sequência, e sim algo que deve ser realizado ao mesmo tempo. Isso não fica explícito em todas as traduções que temos, porque já era algo simples e lógico para os cristãos de outros tempos. O que é falado por Jesus em Atos 1:8 é uma profecia sobre o processo cronológico e espiritual em relação à expansão geográfica da igreja, que vai de acordo com os registros do livro de Atos durante o primeiro século da igreja. É justamente por isso que se pode deduzir que aí, contextualmente, Jerusalém é Jerusalém, Judéia é Judéia, Samaria é Samaria e os confins da terra são os confins da terra. Se lemos o texto outra vez, com mais atenção, perceberemos que Jesus não está falando de uma sequência de lugares. Ele está expondo aos discípulos o que irá acontecer com eles. E a profecia de Jesus se cumpriu. Os discípulos estavam em Jerusalém, depois o evangelho se expandiu para Samaria e Judéia. Inclusive, esse foi um tempo de transição do evangelho de um ambiente judeu conservador a um ambiente gentil. Depois desse período de transição, podemos ver que os cristãos começaram a sair da Palestina em direção à Ásia e à Grécia e outras partes da Europa que eram os confins da terra que eles conheciam. Outra vez, Jesus não estava dizendo a eles uma estratégia evangelística sequencial. Jesus estava dizendo o que iria acontecer com eles. E aconteceu. É tão importante entender o contexto. Falo isso porque não poucas vezes vi líderes, pastores, que ao falarem sobre missões, sobre evangelismo, usam Atos 1:8 como se Jesus tivesse falado primeiro em Jerusalém, depois em toda a Judéia e Samaria e por último até os confins da terra. Não! O versículo em nenhum momento, em nenhuma tradução, eu procurei em 9 traduções bíblicas em português e 23 traduções bíblicas em espanhol, nenhuma tradução expõe dessa forma as palavras de Jesus. Não há nada que indique que Jesus disse que deve haver uma ordem sequencial geográfica na propagação do evangelho. Pelo contrário, ele disse que o campo é o mundo, que o campo é grande e que faltam trabalhadores. Ah, Renata, mas onde eu estou é a minha Jerusalém. Foi assim que eu aprendi e pronto. Particularmente, eu não vejo problema em usar essa analogia de dizer que Jerusalém é onde você está, que Judéia é o seu país, que Samaria representa os desprezados, que os confins da terra são os lugares que ainda não foram alcançados. Não há nenhum problema em usar essa analogia de lugar. O que está em pauta aqui é que mesmo que você use essa analogia de que Jerusalém é o lugar em que você está, não se pode impor uma ordem sequencial na evangelização. E pior, usando esse versículo que não foi isso o que Jesus disse aí. Não podemos usar esse versículo para dizer, em outras palavras, que devemos nos focar somente no lugar em que estamos. Viu como a distorção de um versículo pode afetar diretamente a forma como vemos o ID de Jesus? O lugar em que estamos precisa do evangelho. Precisa, claro que sim, mas não é o único lugar que precisa do evangelho. Como cristãos, somos chamados a ser luz onde estamos, mas não somente onde estamos. Em outras palavras, a evangelização mundial não é sequencial, mas sim
simultânea. Já escutei várias vezes, só depois que todos aqui na minha Jerusalém receberem a Jesus como Salvador e Senhor, é que devo me preocupar com outros lugares. Bom, se alguém que me assiste agora pensa isso, eu encorajo você a examinar as Escrituras. A pessoa que fala até que toda a minha Jerusalém se entregue a Jesus, eu não vou a nenhum lugar, essa pessoa não vai sair do lugar nunca. Sabe por quê? Porque Jesus mesmo disse, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Marcos 16:16. Nem todo mundo vai crer e não é minha responsabilidade convencer uma pessoa do seu pecado. Quem faz isso é o Espírito Santo. A minha responsabilidade é falar de Jesus. Mas nem todo mundo vai crer em Jesus. Então, eu não posso esperar que todas as pessoas do lugar em que estou entreguem sua vida a Jesus para começar a ser intencional na evangelização de lugares mais distantes. Não faz sentido. E colocar a culpa em Jerusalém não é uma desculpa válida. Muitas pessoas, infelizmente, aprendem esse tipo de argumento de líderes que gostam de ver os templos cheios, porque isso aumenta o ego, faz eles se sentirem bem. Claro, muitos preferem ficar com as 99 ovelhas e não ir em busca daquela uma que falta, né? Mas não foi isso o que Jesus ensinou. É bonito ver uma igreja grande, toda estruturada, lotada de gente? É, mas é maravilhoso ver uma igreja com poucos cristãos dentro, porque a maioria deles foi para o campo missionário transcultural e o dinheiro que essa igreja arrecada é enviado aos missionários em campo, aos seus missionários em campo. Isso é maravilhoso, gente, de verdade. Renata, então quer dizer que eu preciso começar a me focar nos confins da terra? Claro que sim! Mas preste atenção, a propagação do Evangelho, mesmo depois de se estender a Judéia, Samaria, até os confins da terra que eles conheciam, não deixou de continuar na própria Jerusalém. Gente, uma vez mais, é tanto como, é simultâneo. Você precisa ser um missionário no lugar em que você está, independentemente de onde você está, e fazer a sua parte para que os lugares não alcançados sejam alcançados também. O campo é o mundo, mas Renata, como é que eu posso ser intencional na evangelização do lugar em que estou e de lugares não alcançados ao mesmo tempo? Evangelize a sua cidade, mas apoie missionários que estão em lugares não alcançados e explore a possibilidade de conhecer um desses lugares. Depois que você vê o campo, seus olhos se abrem. Mas atenção, se você já está num lugar com menos de 2% da população nativa preparada para evangelizar e discipular seu próprio povo, você está num lugar não alcançado. Nesse caso, aproveite essa oportunidade para ser um pioneiro onde você está. É desejo de Jesus que o evangelho seja propagado em todo o mundo, a todas as culturas. Se você é um líder, um pastor, ou exerce alguma influência sobre outras pessoas dentro do lugar em que você congrega, por favor, não ensine que Jesus deu em Atos 1:8 uma estratégia sequencial de evangelização. Isso é distorcer as palavras de Jesus. Leia o texto com atenção para não influenciar pessoas a fazerem algo diferente do que Jesus ordenou. Que muitas pessoas pensem que há uma ordem sequencial de evangelismo é um reflexo de um ensinamento focado no aqui. Permanecer aqui, estar plantados aqui, crescer aqui, conquistar aqui. Quando uma pessoa escuta seu líder, pastor, repetindo isso uma e outra vez, uma e outra vez, uma e outra vez, acaba entendendo que precisa se focar somente no lugar em que está. E isso é pedra de tropeço, quando Deus começa a inquietar alguém para ir a outro lugar, para ser missionário ativo em campo missionário transcultural. O campo é o mundo, e o lugar em que estamos faz parte deste mundo, mas não é a única parte do mundo. Aliás, como diz Fred Nuckley, obediência parcial às palavras de Jesus ainda é desobediência.
Ainda que você use a analogia de que Jerusalém é o lugar em que estamos, não se pode presumir que Judéia, Samaria e os confins da terra devem esperar por nossa boa vontade de anunciar Jesus. Cuidado, muito cuidado com o que você ensina, porque você será cobrado por isso. E o resultado é ver muitos cristãos trancados entre quatro paredes, engordando e engordando, enquanto muitos morrem de fome lá fora. Existe uma necessidade espiritual fora de nossos limites, fronteiras, idiomas, culturas. A missão dada por Jesus à sua igreja nunca foi pequena, nunca foi local, sempre foi a nível mundial, até os confins da terra. É tanto como é simultâneo. Quantas vezes eu já repeti isso? É um engano achar que devemos nos preocupar com outros povos só depois de alcançar a nossa cidade, que já tem igreja por todos os lados. E se você foi ensinado assim, eu recomendo que você leia a sua Bíblia, confira direitinho, para não repassar uma informação enganosa. Faça o que os cristãos de Bereia fizeram. Receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Atos 17:11. Examine as escrituras. Não espere que o conteúdo bíblico que você recebe esteja todo mastigado. Mastigue você também. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para você e eu quero saber: você pensava que a evangelização mundial precisava seguir uma ordem sequencial, ou que somente depois de todos entregarem suas vidas a Jesus é que você deveria ser intencional na evangelização de outros lugares? Deixa aí nos comentários. Se você quer saber um pouco mais sobre missões, fique atento que aqui no canal, a partir da próxima semana, teremos uma série de vídeos que ajudará você que nos acompanha a ser intencional e se envolver em missões de diferentes maneiras. Você irá se surpreender. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se você conhece alguém que precisa ver esse vídeo, compartilhe. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. A monetização deste canal é destinada a missões. Até a próxima!